Okinawa, 1945. No topo de um penhasco ensanguentado, enquanto soldados americanos recuavam em pânico sob fogo japonês implacável, um homem permaneceu. Sem rifle, sem pistola, sem qualquer arma. Apenas uma corda e uma oração repetida como mantra. Senhor, me ajude a salvar mais um. Desmond estava prestes a realizar o impossível. Ele salvaria 75 homens em uma única noite, carregando cada um nas costas até a beira do penhasco e descendo-os um por um. E faria tudo isso sem disparar um único tiro. O início improvável. Desmond Thomas nasceu em 7 de fevereiro de 1919, em Lynchburg, Virgínia, no coração dos Estados Unidos. Ele cresceu em uma família profundamente religiosa, adventista do sétimo dia, onde os ensinamentos bíblicos não eram apenas palavras, mas leis absolutas. Seu pai, Thomas, era um veterano traumatizado da Primeira Guerra Mundial, um homem marcado pelas trincheiras, que carregava uma arma em casa, afogando suas memórias no álcool. Foi em um momento de violência doméstica que Desmond teve a revelação que definiria sua vida. Certa noite, durante uma discussão violenta entre seus pais, Thomas pegou sua arma e apontou para a mãe de Desmond. O jovem Desmond, então adolescente, teve que intervir fisicamente, arrancando a arma das mãos do pai. Ele correu e escondeu a arma, jurando para si mesmo que nunca mais tocaria em uma arma com a intenção de ferir alguém. Naquele momento, olhando para um pôster na parede de sua casa que ilustrava os 10 mandamentos, especificamente não matarás, Desmond fez uma promessa a Deus. Mas havia outra memória que o assombrava. Quando criança, Desmond quase matou seu irmão Harold durante uma briga. Ele o atingiu com um tijolo na cabeça e Harold desmaiou, sangrando profusamente. Desmond pensou que tinha matado o próprio irmão. Aquele terror, aquele peso da possibilidade de ter tirado uma vida, nunca o abandonou. Essas duas experiências cimentaram sua convicção. Ele nunca mataria outro ser humano. A decisão que chocou a todos. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, a América entrou em guerra. Desmond tinha 22 anos e trabalhava em um estaleiro naval, um trabalho considerado essencial para o esforço de guerra, o que lhe garantia isenção do serviço militar. Ele poderia ter ficado em casa, seguro, honrado, mas Desmond via as coisas de forma diferente. Para ele, quando seus compatriotas estavam morrendo, ficar em casa seria covardia. Em abril de 1942, Desmond se alistou voluntariamente no Exército dos Estados Unidos. Mas havia um problema monumental. Ele se recusava a tocar em uma arma. Ele queria servir como médico de combate, alguém que salvava vidas, não que atirava. Sua igreja, os Adventistas do Sétimo Dia, apoiava oficialmente a não combatência, mas Desmond foi além. Ele não apenas recusaria matar, ele iria para o campo de batalha desarmado. A decisão parecia suicida. A reação foi imediata e brutal. Seus colegas soldados o chamavam de covarde, de traidor, de fraco. Os oficiais tentaram expulsá-lo do exército sob acusações de instabilidade mental. Seu próprio comandante disse que Desmond não seria bem-vindo em sua companhia. Durante o treinamento básico, ele foi ridicularizado, espancado e humilhado pelos próprios companheiros. Eles sabotavam seu equipamento, roubavam suas botas e o isolavam completamente. O exército tentou forçá-lo a carregar uma arma. Desmond recusou. Tentaram acusá-lo de desobediência. Ele respondeu citando liberdade religiosa garantida pela Constituição. Houve até uma corte marcial pendente. Foi seu futuro sogro, um veterano da Primeira Guerra Mundial, quem interveio, citando precedentes legais que protegiam objetores de consciência. Desmond finalmente conseguiu a classificação de não combatente e foi designado como médico de combate na 77ª Divisão de Infantaria. Mas a hostilidade continuou. Seus colegas faziam apostas sobre quanto tempo ele sobreviveria no campo de batalha. Alguns diziam que o matariam com um tiro nas costas na primeira oportunidade. Desmond orava. Ele orava constantemente, lendo sua Bíblia todas as manhãs, mantendo sua fé inabalável mesmo quando tudo ao seu redor era ódio e desprezo. As primeiras batalhas. Em 1944, a 77ª Divisão foi enviada para o Pacífico. A primeira grande provação de Desmond veio em Guam, em julho daquele ano.
Quando sua companhia atacou posições japonesas fortemente entrincheiradas, os homens caíram feridos ao seu redor. E foi ali, sob fogo intenso, que Desmond os mostrou pela primeira vez do que era feito. Enquanto outros soldados buscavam cobertura, Desmond corria em direção ao perigo. Ele arrastava homens feridos de volta às linhas americanas, tratava ferimentos sob fogo de metralhadora, ignorava completamente sua própria segurança. Ele não tinha arma para se defender, apenas sua bolsa médica e sua fé. Os soldados que o ridicularizavam começaram a vê-lo com outros olhos. Aqui estava um homem que arriscava tudo para salvar outros, sem qualquer meio de se proteger. Em Leyte, nas Filipinas, Desmond novamente demonstrou coragem extraordinária. Durante um ataque japonês, ele tratou feridos enquanto granadas explodiam ao seu redor. Em um incidente, ele levou 4 homens feridos para um buraco de granada para protegê-los. Então ficou em pé, exposto, para sinalizar aos socorristas onde estavam. Balas passavam assobiando, mas Desmond não se movia até que todos os 4 homens fossem evacuados. Seus companheiros soldados não o chamavam mais de covarde. Agora o chamavam de Dus com respeito ou simplesmente Doc. Eles começaram a confiar nele, a saber que se caíssem feridos, Desmond os iria buscá-los. Não importava o quê. Mas nada do que ele havia enfrentado antes o prepararia para Okinawa, o inferno de Axel Reed. Okinawa era a última grande barreira antes da invasão do Japão continental. A ilha era defendida ferozmente por mais de 100 mil soldados japoneses entrincheirados, determinados a lutar até a morte. A Batalha de Okinawa se tornaria uma das mais sangrentas da Guerra do Pacífico. No final de abril de 1945, a 77ª Divisão foi encarregada de tomar o Maeda Escarpment, um penhasco de 120 metros de altura que os soldados americanos apelidaram de Axel Reed, o penhasco da serra. Era uma fortaleza natural, um muro de rocha íngreme que oferecia aos japoneses vantagem devastadora. Eles haviam construído uma rede complexa de túneis, bunkers e posições de artilharia no topo. Qualquer tentativa de escalada seria um massacre. Para chegar ao topo, os soldados americanos tinham que subir por redes de carga e escadas de corda penduradas no penhasco, completamente expostos ao fogo inimigo. Era subir para o inferno. No dia 29 de abril de 1945, a companhia de Desmond recebeu ordens de atacar. Mas havia um problema. Era sábado, o dia de descanso sagrado para os adventistas. Desmond pediu permissão para ficar para trás e orar antes de se juntar à batalha. Seus comandantes, agora compreendendo o homem que Desmond era, permitiram. Desmond passou a manhã em oração, enquanto seus companheiros subiam o penhasco. O ataque inicial foi um desastre. Os japoneses despejaram fogo de morteiro, metralhadoras e granadas sobre os americanos. Homens caíam das cordas, gritando enquanto despencavam. Outros eram cortados pelas balas antes mesmo de chegarem ao topo. Mas, eventualmente, com perdas terríveis, a companhia conseguiu estabelecer uma posição precária no topo do penhasco. Desmond, terminando suas orações, subiu para se juntar aos seus companheiros. O que ele encontrou no topo era o apocalipse, a noite mais longa. Por vários dias, as forças americanas tentaram manter sua posição no topo de Axel Reed. Desmond trabalhava incansavelmente, rastejando entre crateras de bombas, tratando feridos, carregando homens para áreas mais seguras. Ele se tornou uma figura constante no campo de batalha, sempre em movimento, sempre salvando mais um. Então veio o dia 5 de maio de 1945. O contra-ataque japonês foi devastador. Ondas de soldados japoneses emergiram dos túneis, gritando, atirando, jogando granadas. Era um ataque suicida projetado para empurrar os americanos de volta para baixo do penhasco. E funcionou. Os americanos, superados em número sob fogo intenso de todos os lados, começaram a recuar. A ordem veio: retirada. Todos os soldados capazes começaram a descer as cordas e escadas, fugindo do massacre. Mas para trás ficaram dezenas de feridos, homens que não podiam se mover, homens que gritavam por ajuda. A maioria dos soldados desceu, mas não Desmond Dus. Enquanto balas uniam e granadas explodiam, enquanto o sol começava a se pôr, Desmond permaneceu no topo do penhasco, sozinho, cercado por inimigos, sem arma, e ele começou a trabalhar.
Desmond encontrou um ferido, arrastou até a beira do penhasco. Ele havia amarrado cordas ao redor de troncos e pedras. Ele colocou o soldado ferido em um arnês improvisado, amarrou a corda ao redor de sua cintura, usando o sistema de roldana que aprendeu como aventista, começou a descer o homem pela lateral do penhasco, sozinho, com suas próprias mãos. Quando o homem chegou ao fundo, Desmond puxou a corda de volta e foi procurar outro ferido, e depois outro, e outro. Durante toda a noite, Desmond os trabalhou. Ele rastejava pela escuridão, encontrava soldados feridos, alguns inconscientes, alguns gritando de dor. Ele os arrastava até a beira do penhasco, e um por um, ele os descia. A cada homem que salvava, Desmond orava: Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Apenas mais um. Os japoneses estavam por toda parte. Desmond teve que se esconder múltiplas vezes, deitado entre os mortos enquanto patrulhas japonesas passavam a metro de distância. Ele trabalhou na escuridão quase total, guiado apenas pela lua e pelos gritos dos feridos. Granadas explodiam. Tiros ressoavam. Mas Desmond continuava. Alguns dos homens que ele salvou eram grandes, pesando mais de 90 quilos. Desmond pesava apenas 65 quilos. Mas, de alguma forma, com força nascida do desespero e da fé, ele os arrastava. Seus braços queimavam. Suas mãos sangravam das cordas ásperas. Mas ele não parava. Apenas mais um, Senhor. Apenas mais um. Quando o amanhecer finalmente chegou em 6 de maio, Desmond havia descido 75 homens pela lateral de Axel Ridge. 75 vidas salvas em uma única noite. Alguns relatos posteriores estimaram que o número poderia ter sido até 100, mas Desmond, caracteristicamente modesto, insistiu em 50. Seus comandantes, após entrevistar testemunhas, estabeleceram oficialmente em 75. Quando Desmond finalmente desceu o penhasco na manhã seguinte, cambaleante de exaustão, coberto de sangue e sujeira, seus companheiros soldados não podiam acreditar. Eles o receberam como um herói. Homens que semanas antes o desprezavam agora choravam, abraçando-o, agradecendo-lhe por suas vidas. Mas para Desmond não havia heroísmo. Havia apenas dever. Havia apenas a voz de Deus dizendo mais um. O preço da coragem. A batalha por Axel Ridge não havia terminado. Nos dias seguintes, as forças americanas retomaram o topo do penhasco. Desmond estava lá, como sempre, tratando feridos. Mas sua sorte não duraria para sempre. Em 21 de maio, durante um bombardeio de artilharia japonês, uma granada explodiu perto de Desmond. Estilhaços de metal perfuraram suas pernas, destroçando tecido e partindo ossos. A dor era insuportável. Desmond caiu, sangrando profusamente. Mas mesmo ferido, mesmo em agonia, Desmond recusou o tratamento prioritário. Quando os socorristas chegaram, ele apontou para outro soldado mais gravemente ferido e insistiu que o tratassem primeiro. Ele esperou 5 horas por evacuação, tratando seus próprios ferimentos da melhor forma que podia. Durante a evacuação em maca, houve um ataque japonês. Os carregadores da maca deixaram Desmond para buscar cobertura. Desmond, vendo outro soldado gravemente ferido, rolou da maca e disse ao homem para tomar seu lugar. Ele rastejou para a cobertura por conta própria. Dias depois, enquanto esperava a evacuação adicional, Desmond foi atingido por fogo de sniper. Uma bala atravessou seu braço, estilhaçando o osso. Com uma mão, Desmond fez uma tala improvisada usando um rifle, a única vez que ele tocou em uma arma durante toda a guerra, e foi para salvar seu próprio braço. Desmond foi finalmente evacuado de Okinawa. Ele havia sobrevivido, mas suas feridas eram graves. Ele perdeu 5 costelas e parte de um pulmão devido aos ferimentos. Pior ainda, ele contraiu tuberculose no hospital militar. A doença comeria seus pulmões pelos próximos anos, deixando-o surdo em um ouvido e permanentemente debilitado. Mas ele estava vivo, e 75 homens que não deveriam estar vivos também estavam, por causa dele. O reconhecimento. Em 12 de outubro de 1945, o presidente Harry S. Truman convidou Desmond à Casa Branca. Ali, em uma cerimônia formal, o presidente colocou a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, ao redor do pescoço de Desmond.
Desmond se tornou o primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra. O homem que seus companheiros soldados uma vez desprezaram como covarde era agora reconhecido oficialmente como um dos soldados mais corajosos da Segunda Guerra Mundial. A citação da medalha descrevia suas ações em Axel Ridge, Guam e Leyte. Descrevia como ele havia salvado incontáveis vidas enquanto arriscava sua própria repetidamente, sem qualquer meio de defesa. Descrevia um heroísmo tão extraordinário que desafiava a compreensão. Mas Desmond não se via como herói. Quando perguntado sobre seus atos, ele simplesmente dizia: "Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Eu era médico de combate. Meu trabalho era salvar vidas." A vida depois da guerra. Desmond retornou para casa na Virgínia, onde se casou com Dorothy Schutte, sua namorada de longa data que havia esperado fielmente por ele durante toda a guerra. Eles compraram uma pequena fazenda e tentaram viver uma vida tranquila. Mas as feridas de guerra nunca o deixaram. A tuberculose que ele contraiu devastou sua saúde. Ele passou anos em hospitais e sanatórios. Os tratamentos incluíram cirurgias invasivas, incluindo a remoção de costelas e parte de um pulmão. Os antibióticos usados no tratamento deixaram surdo em um ouvido. Ele sofria de dor crônica. Ainda assim, Desmond nunca reclamou. Ele continuou sua fé inabalável, frequentando a igreja regularmente, vivendo pelos mesmos princípios que guiaram durante a guerra. Ele raramente falava sobre suas experiências de combate, exceto quando solicitado a fazê-lo para fins educacionais. Dorothy morreu em um acidente de carro em 1991, um golpe devastador para Desmond. Ele se casou novamente em 1993 com Frances Duma, que cuidou dele durante seus últimos anos. Desmond morreu em 23 de março de 2006, aos 87 anos, em sua casa em Piedmont, Alabama. Ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Chattanooga, Tennessee, com honras militares completas. O legado. A história de Desmond é uma das mais extraordinárias da Segunda Guerra Mundial. Ele provou que coragem não vem do cano de uma arma, mas do coração e da convicção. Ele mostrou que é possível ser um guerreiro sem matar, ser forte sem violência, ser heróico sem ódio. Em 2016, a história de Desmond foi contada no filme Até o Último Homem, Axel Ridge, dirigido por Mel Gibson e estrelado por Andrew Garfield. O filme trouxe a história de Desmond para uma nova geração, mostrando ao mundo o homem que salvou 75 vidas em uma noite sem disparar um único tiro. Os homens que Desmond salvou nunca o esqueceram. Nas reuniões da 77ª Divisão após a guerra, Desmond era sempre recebido com reverência e gratidão. Homens que ele salvou, agora velhos, abraçavam-no com lágrimas nos olhos, apresentando-lhe suas famílias, filhos, netos, bisnetos que só existiam porque Desmond os havia arriscado tudo para salvá-los em Axel Ridge. Um de seus companheiros soldados disse mais tarde: "Quando nos foi ao inferno para nos salvar, ele nos mostrou o que significa ser verdadeiramente corajoso. Ele não tinha arma. Ele não podia se defender. Mas ele veio de qualquer maneira. Ele veio porque era a coisa certa a fazer." A lição final. Desmond viveu de acordo com sua convicção de que toda a vida humana é sagrada. Em um mundo consumido pela guerra, ele escolheu salvar ao invés de destruir. Quando outros pegavam armas para matar, ele pegava bandagens para curar. Quando outros fugiam do perigo, ele corria em direção a ele. Sua história nos lembra que existem formas de coragem que vão além da violência. Que força verdadeira vem da compaixão, não da crueldade. Que o maior ato de amor é dar a própria vida pelos amigos. No topo de Axel Ridge, em uma noite de maio de 1945, um pequeno homem de Virgínia, sem arma e sozinho, provou que um homem guiado por fé e amor pode realizar o impossível. Ele salvou 75 vidas, enquanto milhares ao seu redor tiravam vidas. E ele fez tudo isso orando uma simples oração, repetida 75 vezes naquela noite interminável. "Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Apenas mais um. Apenas mais um." Essa foi a vida de Desmond Thomas Deuce, o soldado que salvou 75 homens sem disparar um tiro. O médico de combate que provou que a maior arma na guerra é o amor. O objetor de consciência que se tornou um dos heróis mais condecorados da Segunda Guerra Mundial.
Sua história permanece como um farol de esperança, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, mesmo quando o mundo está em chamas, sempre há espaço para bondade, para sacrifício, para salvação. Sempre há espaço para salvar mais um.